Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Vega Eletrônica, módulo Sound Digital 3000.1D Nano. Vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo. Peguei aqui 12 volts, coloquei uma corrente máxima de 1 ampere. Vou ligar somente aqui o negativo e o positivo do módulo. Quando eu coloco a alimentação, ele derruba aqui a fonte de 12, cai para 1,5 volt, então ele está com algum curto. Vou tirar aqui a alimentação do módulo e vou dar um curto nessa fonte. Encostar o positivo com o negativo. Agora eu estou 0 volts. O que isso significa? Quando eu coloco aqui, ó, tem apenas 1,5. Quando eu dou um curto, cai para 0 volts. Então esse módulo aqui está em curto, mas não está totalmente em curto. Ele está dando uma fuga aí bem grande, uma fuga de corrente bem grande. Então vocês viram que pela fonte esse módulo aqui ele não está totalmente em curto. Agora nós vamos testar aqui com o nosso multímetro analógico aqui e vamos ter a mesma conclusão. Vou colocar aqui no negativo e positivo, ó. Então tá lá, ele não está em curto totalmente. Se ele estivesse em curto, ele daria resistência zero. Que conclusão que eu chego aí com esse diagnóstico? Se eu tivesse aqui os transistores da fonte algum em curto, eu teria um curto aqui na entrada. Como a minha entrada não está totalmente em curto, muito provavelmente não é transistor da fonte. Se fosse transistor da fonte, como ele está ligado diretamente aqui no positivo e negativo da entrada, eu teria um curto total, mas aqui não, ó. Eu não tenho um curto total nos transistores. Aqui eu só vou testar um, porque todos aqui estão praticamente em paralelo, positivo e negativo. Então aqui, com esse teste, eu sei que os transistores da fonte, provavelmente eles estão bons. Só que neste módulo aqui, caso você pegue um módulo desse, derrubando a tensão, muito provavelmente vai ser o que? Transistor de saída ruim. Que no caso eu tenho aqui dois canais, né? Vim aqui testar os transistores e aqui você já chega aí no defeito. Vou testar aqui esse transistor. Aí sim, agora sim eu tenho um curto total. Vou inverter aqui, ó, transistor em curto. Vou testar este outro transistor, também está em curto. Tá aí o transistor em curto. Então esse módulo aqui, quando queima a saída, ele fecha um curto na alimentação. Eu já aproveita que testo esses outros dois, ó. Esse aqui não está totalmente em curto, e esse aqui também não está totalmente em curto. Então provavelmente esses dois transistores eles estão aí ruins. No caso desse módulo, o transistor original, vou deixar aqui uma foto para vocês verem, é o 030N10N5. Esse transistor aqui não tem para vender aqui, ele só tem na AliExpress. Então vamos lá trocar os transistores aí, vamos ver se o módulo funciona, né pessoal? Depois a gente vai dar uma geral nesse módulo novo aí, ó, pra gente ficar conhecendo melhor como é que ele trabalha. Aqui já fiz a troca dos transistores, eu fiz uma substituição aqui dos transistores originais. Já vou falar aqui qual transistor você pode estar utilizando neste módulo. E por sorte aqui o módulo ele está funcionando, ó. O problema era só os transistores. Eu tirei aqui um esqueminha, pessoal. Vamos ver mais a fundo aí como é que é o funcionamento deste módulo. Então vamos lá, pessoal. Como é um módulo novo aqui, ele tem algumas novidades. O funcionamento dele aí tem algumas curiosidades. E para te mostrar, eu tirei aqui parte do esquema deste módulo. O interessante é que essa marca eles costumam raspar os componentes. Nesse daqui eles não rasparam nada. Eles até deixam os valores dos componentes. Ponto positivo aqui para Sound Digital neste módulo. Então vamos começar aqui pelos transistores que você pode estar substituindo o transistor original, que é difícil de encontrar. Você tem aqui três opções. Aqui está as características do transistor original: 100 volts, 120 amperes. No caso aqui deste módulo, esses dois transistores, eu coloquei este daqui, ó, 0,75N15, 150 volts, 130 amperes, um pouquinho mais forte que o transistor original. Também utilizado em outras marcas de módulos com a mesma potência. É um transistor bem comum, facinho de ser encontrado aqui
no nosso comércio. Também tem essas outras duas opções também, são transistores aí com características próximas à do original. Provavelmente eles vão funcionar aí sem problema nenhum. Aqui no meu caso, o 075N15, coloquei aqui, está funcionando perfeitamente. Agora eu vou falar sobre o defeito que esse módulo estava tendo. Por que ele estava tendo ali 1,5 volt e não 0 volts, um curto total. Com o esquema aqui fica mais fácil a gente entender. Esse módulo aqui ele tem uma ligação um pouco diferente dos outros módulos. Nós temos aqui a entrada direta dos 12 volts, entra no transformador, alimenta os transistores da fonte, 4 de um lado e 4 transistores do outro lado. E também, ó, curiosamente, ele vem e alimenta esse diodo, que é os diodos de retificação aqui da saída da fonte. Esse diodo aqui, ó, é esse diodo. Então esses 12 volts, ele passa por esse diodo, passa pelo transformador, também passa por este outro diodo, que é este outro diodo aqui, ó. E vai para onde esses 12 volts? Passa nesses resistores e vem aqui nos transistores de saída. Então esse módulo, mesmo ele estando desligado, sempre vai ter aqui 12 volts. Como esses transistores estavam em curto, eles fecharam aqui, ó, um curto nessa linha de alimentação. Então aqui, em vez de ter 12 volts, pessoal, a gente tem quanto? 0 volts. Então a gente volta aqui novamente. A gente tem aqui 0 volts porque os transistores eles estavam em curto. E por que eu tinha 1,5 volt? Porque, pessoal, nós temos esses componentes aqui no meio do caminho. Esse diodo aqui, ó, se eu tenho 0 volts aqui eu vou ter 0,5. Vou ter 0,5 volts nesse diodo. E esse outro diodo eu também vou ter 0,5 volts. Então, nesses dois diodos eu vou ter já 1 volt de diferença. E os outros meio volts pode ser da resistência desse resistor, que o curto estava aqui. Pode se somar um pouco de tensão aqui, também um pouco de tensão aqui na bobina do transformador, mais a resistência aqui do fio. Aí nós vamos ter aquela diferença de 1,5 volt aqui, ó, porque os transistores de saída fechou aqui um curto. Então nós não temos uma ligação direta. Nós temos esses componentes aqui, ó, no meio do caminho. Esses componentes aqui, eles geraram de certa forma uma resistência, né, pessoal? Essa resistência aqui e deram essa diferença de 1,5 volt aqui nos 12 volts. Se fosse o transistor da fonte, se tivesse em curto, ó, eu fecharia um curto total aqui. Teria 0 volts, porque não tem nenhum componente no caminho. Seria um curto total, que é diferente aqui dos transistores de saída que tem esses componentes aqui, ó, para alimentar os transistores. Então essa é a explicação porque não tínhamos aqui um curto total. Módulo desligado 12 volts, ligou o módulo, oscilou, vai gerar aqui uma tensão, né? Vai ser retificada por esses dois diodos, né? Os dois diodos aqui do cantinho, ó. E nós vamos ter aqui 96 volts para alimentação aqui dos amplificadores. Agora aqui vamos ver os outros estágios desse módulo, como é que funciona. Nós temos aqui a entrada do remoto, transistor chaveador. Ele joga aqui os 12 volts, ó, coletor comum, jogou os 12 volts, alimentou aqui o Zener 5.6 através desse resistor de 68R. Entra na base deste transistor, também coletor comum. E aqui nós temos a fonte de 5 volts para alimentar o circuito. Esses 5 volts, ele liga aqui o SW1B, que é a fonte de 16 volts, né? Pino 4 e pino 5. Veio aqui 5 volts, ele começa a trabalhar, começa a oscilar e gera aqui os 16 volts. Aqui só uma curiosidade, pessoal. Por que o módulo estando desligado não tem o 16 volts aqui na saída? Porque aqui, ó, eles colocaram esse capacitor aqui, onde está o pino 1, que oscila. Então só vamos ter tensão aqui quando tiver oscilação aqui. Se não tiver oscilação,
Aqui eu tenho os 12 volts, né? Essa bobina 10 microhenries, que é essa bobininha verde aqui, ó. Então, se tiver desligado, os 12 volts não vai passar pelo capacitor. Então, nós não vamos ter tensão aqui. Veio 5 volts, entrou no pino 4, pino 5, né? O integrado começou a funcionar, ele gerou aqui a oscilação, que é em torno de 1 MHz. A oscilação passa pelo capacitor, é retificada por esses dois diodos, nós vamos ter aqui a tensão de 16 volts, que alimenta aí parte do circuito. Esses 16 volts, eles alimentam aqui a entrada do amplificador, alimenta os 0,74, e aqui nós já temos também o 0 volts dos circuitos integrados. Aqui eu tenho 8 volts, que é o GND virtual. Então eu tenho como se fosse 0 volts, eu tenho menos 8 e mais 8 volts, para alimentar aqui os dois amplificadores de entrada. Esses 5 volts é que ele alimenta aqui esse microcontrolador. Esse microcontrolador, nesse módulo, ele já faz aqui todo o trabalho, bem compacto. Nós temos aqui a entrada de áudio, próprio microcontrolador, ele já faz tudo, pessoal. Ele já faz o PMW aqui da saída. Então aqui nós temos a entrada de áudio, ó. Aqui nós temos o amplificador de erro, ele sai aqui dos transistores. Nós temos aqui o tripó de bias, que é este tripózinho aqui. O amplificador de erro aqui, ele joga aqui, o sinal ele é misturado com o sinal de entrada, o áudio in. Aqui eu só não copiei aqui o grave e o agudo, né, que é a regulagem aqui, ó, que é o corte do som. Então o áudio já trabalhado lá, ele entra aqui. Nós temos aqui um pré-amplificador, né, um operacional, e esse sinal ele é jogado aqui, ó, no processador. Por que eu tenho aqui um Zener de 4,7? Porque o nosso GND aqui, pessoal, da entrada é 8 volts. Então, para não jogar 8 volts aqui no processador, eles colocaram esse Zener de 4V7 para dar uma queda de tensão. Então aqui eu tenho 2,3 volts. E entra aqui no pino 13 do microcontrolador. Esse Zener aqui talvez seja para não ocorrer um pico, né, de tensão aqui. O Zener está para proteger. Esse Zener aqui ele não deixa passar aqui. Caso haja algum pico de tensão, o Zener aqui ele não deixa passar, pessoal, uma proteção. Então o áudio ele já vem aqui, ó, entra no microcontrolador, o microcontrolador já sai o PWM. Então aqui vai para um canal, né, que eu não desenhei, que é igual. E aqui ele vem para o amplificador. Tá aqui o sinalzinho, bem mastigadinho para vocês, caso vocês precisem. Esse sinal já trabalhado, né, PWM, já entra aqui nesse drive IRS 2008. Bem simples, tá vendo? Um 6zinho com 8 pinos apenas. Aqui nós temos outra coisa interessante, pessoal, ó. Saída do CI para o gate dos transistores, ó, nós temos essa configuração também um pouco diferente, né? Positivo ele passa no resistor e no diodo, aciona o gate do transistor. O negativo, o que vai acontecer? Vai polarizar esse transistor no PNP e vai ligar esse resistor de 10K no gate do transistor. Então o resistor de 10K aqui vai derrubar a tensão. Positivo passa direto, o negativo, o resistor de 10K corta a tensão no gate do transistor. Então aqui este transistor e este transistor. Do lado de cá a mesma coisa, pessoal, é só uma cópia. Aqui esse capacitor e aqui o Zener é o bootstrap. O Zener não deixa a tensão passar acima de 15 volts. O Zener de 15 volts. Aqui alimenta, né, o CI, os transistores internos. O shutdown aqui, ó, pino 3. Pino 3, o que nós temos aqui, ó? Nós temos outro circuito, ó. Nós vamos aqui para este outro circuito. Isso aqui é o circuito de proteção.
eles estão ligados nesses dois resistores, resistor de shunt, que é esses dois resistores brancos aqui, ó. Caso haja uma carga maior nessa tensão de 96 volts, vai ter uma diferença de tensão aqui nesses resistores, vai gerar uma tensão aqui, ó, que entra o positivo, a tensão aqui ela vai cair, né, vai puxar para baixo, vai ter uma diferença de tensão aqui base e emissor, esse transistor aqui ele vai conduzir BTA 92, vai jogar através desse resistor de 100K, né, vai dar uma quebrada aqui nos 100 volts, nos 90 volts, vai polarizar esse transistor. Até então tinha 0 volts aqui, transistor conduziu aqui negativo, o que vai acontecer? Vai polarizar esse outro transistor, PNP, e esse transistor ele vai jogar aqui positivo, então ele vai fechar um elo, ele vai travar, aí o módulo ele vai desligar aqui, ó, fechou negativo, ele já manda aqui a informação para o pino 3 dos dois IRS, para um amplificador e para este amplificador. Então quando ele está funcionando tem 4,7. Se por acaso aqui tiver uma tensão negativa, o drive ele não vai funcionar. E aqui também nós temos, ó, uma saída para uma informação para o microcontrolador, para o PIC, que vai lá para o pino 7. Então o PIC também já vai cortar o funcionamento do circuito. Então aqui é uma trava, né? Ela só vai destravar, esse elo ele só vai ser desfeito quando eu desligar e ligar o módulo novamente. Aqui no resistor de 100K, talvez seja o feedback, ele vai lá no pino 6 do PIC, né, do microcontrolador. Aqui eu tenho 1 volt. Talvez seja para controlar essa tensão que ela não altera neste módulo. Então aqui nós temos circuito de proteção, né? Aqui o GND virtual. O que mais nós temos aqui? Os LEDs estão ligados aqui também no processador. Proteção, clip e power. O cooler também é controlado pelo microcontrolador, ó. Joga aqui uma tensão e alimenta aqui o transistor, alimenta o cooler. Ele também aqui através do pino 4, ele tem esse sensor de tensão também, ó, resistor de 100K. Tem aqui, ó, 2.3 volts para monitorar aqui os 12 volts de entrada. E aqui já sai o sinal do áudio, né? E também já sai o sinal aqui, ó, 20 kHz. Joga aqui para este drive 2N7524. O drive joga aí, entra, né, 5 volts e o drive, os picos de 5, o drive transforma para pico de 12 volts para excitar os transistores da fonte. Então, um módulo bem simples, pessoal. Através desse microcontrolador aí, eles diminuíram bastante aí o número de componentes. E o módulo ele se tornou também simples de ser consertado, a não ser que você pegue um pique desse com problema. O resto aí é facinho aí de ter conserto. Agora, com o módulo ligado e o osciloscópio, dá pra gente entender melhor como é que trabalha essa fonte. Então aqui, ó, na entrada do diodo eu tenho aqui, ó, os 12 volts. Na saída do transformador eu tenho uma tensão de 80 volts de pico a pico. Então esses 80 ele vai se somar aqui com os 12 volts. Nós vamos ter uma tensão de saída, teoricamente 80 mais 12 de 92 volts. O que eles conseguiram aqui com esse artifício? Aumentar mais a tensão de saída da fonte e também economizar aqui no transformador. Então nós temos aqui uma tensão desta fonte de 96 volts. Essa fonte aqui ela varia muito pouco, de 95 a 97 volts, porque ela é microcontrolada, né, pessoal? Ele controla a tensão, ele não varia muito. Então aqui, se nós temos uma tensão de 96 volts, quanto você acha que nós temos aqui na saída do alto-falante nesse módulo? Se nós imaginarmos a metade, né, 90, daria uns 45 volts. Será que dá isso? Então vamos medir aqui. Então nós temos aqui, ó, 20 volts apenas na saída dos alto-falantes. Por que isso, em Israel?
Vamos ver aqui o PWM deste amplificador. Vou pegar aqui da saída, ó. O PWM aqui ele só dá 20%, trabalha 20%, então os picos aqui são menores. Com isso a tensão de saída ela é menor, por isso que ela dá 20 volts. E aqui dá pra gente ver o PWM trabalhando. É incrível que esse PWM quem faz, ó, tá aí o PWM trabalhando. E quem faz esse PWM, como vocês viram, é o microcontrolador, ó. O áudio entra aqui, o microcontrolador já faz o PWM para essa saída. Então é bem simples esse módulo aqui com esse microcontrolador, economizar aí bastante componente. Outra coisa que eu gostei desse módulo também é as bobinas de saída, tem uma para cada canal. Não é igual aos concorrentes que tem aquela bobina grande aqui no canto que esquenta e vibra e dá bastante mau contato. Isso aqui não, ó, bem fixada, tá vendo? Nem se mexe, bem apoiada e são separadas aí, o que garante um funcionamento mais prolongado. Pessoal, aproveitar aqui e deixar um recado da Banggood. Agora eles não tem mais o seguro tarifário. Agora, se você vier aqui, ó, entrar em algum produto, o que vai estar escrito? O preço do produto inclui imposto. Então o imposto ele já está incluído aqui no valor do produto. Caso você compre, ele for taxado, quem vai pagar a taxa é a Banggood, pessoal. Então agora eles estão com esse novo sistema. Se funcionar, eu espero que funcione, eu creio que vai ficar muito mais fácil você estar comprando aí as ferramentas aí para o seu trabalho. Então é isso aí, pessoal. Caso você pegue um módulo desse, vai ficar muito mais fácil você estar fazendo a manutenção, porque você já conhece o funcionamento desse módulo aqui com o esquema. Esse esquema deu um trabalhinho para fazer, pessoal, merece o seu like. Vou deixar a foto dele no final do vídeo, você tira uma print. Também vou deixar o link dos componentes aqui abaixo. A única exceção é o IRS 2008, aqui os drives, que eles só são vendidos no AliExpress. Os demais componentes todos são vendidos aqui no nosso comércio. Eu vou deixar uma loja aí com componentes originais. Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal para você ter mais dicas de conserto de eletrônica. Então é isso aí, pessoal, valeu, muito obrigado.